42º dia, livro do Êxodo, capítulo 39, versículos de 22 a 40. Bezalel fez de uma só peça de tecido azul o manto que é usado com o colete sacerdotal, com uma abertura no meio da peça para a cabeça de Arão. A abertura foi reforçada com uma gola, para que não se rasgasse. Fizeram romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e as prenderam à borda do manto. Fizeram também sinos de ouro puro, e os prenderam entre as romãs à borda do manto, intercalando sinos e romãs por toda a volta da borda. Esse manto deveria ser usado sempre que o sacerdote realizasse seu serviço, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Confeccionaram para Arão e seus filhos túnicas de linho fino. O turbante especial e os outros turbantes também foram confeccionados de linho fino, e as roupas de baixo foram feitas de linho finamente tecido. Os cinturões foram feitos de linho finamente tecido e bordados com fios de tecido azul, roxo e vermelho, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro a tiara sagrada, o emblema da santidade. Gravaram nela, como um selo, as palavras Santo para o Senhor. Prenderam a tiara com um cordão azul a parte da frente do turbante de Arão, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim, a construção do tabernáculo, a tenda do encontro, foi concluída. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então apresentaram a Moisés o tabernáculo completo, a tenda com toda a sua mobília, os colchetes, as armações, os travessões, as colunas e as bases. As coberturas da tenda feitas de peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, a cortina interna que protegia a arca da aliança e as varas para transportá-la. A tampa da arca, que é o lugar da expiação, a mesa e todos os seus utensílios, os pães da presença, o candelabro de ouro puro, com suas lâmpadas simétricas, todos os seus acessórios e o óleo de oliva para a iluminação. O altar de ouro, o óleo da unção e o incenso perfumado, a cortina para a entrada da tenda, o altar de bronze com a grelha de bronze, as varas para transportá-lo e seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, a cortina para as divisórias do pátio, as colunas e suas bases, a cortina para a entrada do pátio, as cordas e as estacas, todos os utensílios a serem usados durante as cerimônias do tabernáculo, a tenda do encontro, as roupas finamente confeccionadas para os sacerdotes vestirem enquanto estiverem servindo no lugar santo, as roupas sacerdotais sagradas de Arão e as roupas que seus filhos vestiriam durante o serviço. Os israelitas seguiram todas as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés acerca da obra. Então Moisés inspecionou todo o trabalho. Quando verificou que tinha sido feito conforme o Senhor havia ordenado, abençoou o povo. O Senhor disse a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque a arca da aliança dentro dele e pendure a cortina interna para proteger a arca. Depois traga a mesa para dentro e coloque sobre ela os utensílios. Traga também o candelabro e instale suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e pendure a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a de água. Em seguida, arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina na entrada do pátio. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e toda a sua mobília, para consagrá-los, assim ele será santo. Unja o altar do holocausto e seus utensílios para consagrá-los, assim ele será santíssimo. Depois, unja a bacia e seu suporte para consagrá-los. Traga Arão e seus filhos até a entrada da tenda do encontro e lave-os com água.
Vista Arão com as roupas sagradas, unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos de Arão e vista-os com as túnicas, unja-os como ungiu o pai deles, para que também me sirvam como sacerdotes. Como são os descendentes de Arão, são separados para o sacerdócio para sempre, de geração em geração. Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. O tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Para armar o tabernáculo, Moisés colocou as bases em seus lugares, encaixou as armações, prendeu os travessões e levantou as colunas. Em seguida, estendeu a tenda sobre a estrutura do tabernáculo e, por cima, colocou a cobertura conforme o Senhor havia ordenado. Pegou as tábuas da aliança e as colocou dentro da arca. Prendeu a arca, as varas para transportá-la e a cobriu com a tampa, o lugar de expiação. Depois trouxe a arca da aliança para dentro da tenda do encontro e pendurou a cortina interna que a protegia, conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, Moisés colocou a mesa da tenda do encontro do lado norte do lugar santo, do lado de fora da cortina interna. Arrumou sobre a mesa os pães da presença diante do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Pôs o candelabro dentro da tenda do encontro, em frente à mesa, do lado sul do lugar santo. Acendeu as lâmpadas na presença do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Colocou também o altar de ouro para o incenso na tenda do encontro diante da cortina interna, e queimou sobre ele incenso perfumado, conforme o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina na entrada do tabernáculo e colocou o altar do holocausto perto da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Apresentou sobre o altar um holocausto e uma oferta de cereal, conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, Moisés colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e encheu-a de água para que os sacerdotes pudessem se lavar. Moisés, Arão e os filhos de Arão usavam a água da bacia para lavar as mãos e os pés. Lavaram-se cada vez que se aproximavam do altar e entravam na tenda do encontro, conforme o Senhor havia ordenado. Moisés pendurou as cortinas que cercavam o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés finalmente terminou o trabalho. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor a enchia. Mas se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite, fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26. Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora, no pátio. Uma criada foi até ele e disse: "Você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu." Mas Pedro o negou diante de todos. "Não sei do que você está falando", disse. Mais tarde, junto ao portão, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: "Este homem estava com Jesus de Nazaré." Novamente Pedro o negou, dessa vez com juramento: "Nem mesmo conheço este homem", disse ele. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram: "Você deve ser um deles. Percebemos pelo seu sotaque galileu." Pedro jurou: "Que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço esse homem." Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." E saiu dali chorando amargamente. De manhã cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo se reuniram outra vez para planejar uma maneira de levar Jesus à morte. Então o amarraram e o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador romano. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus havia sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo: "Pequei, pois traí um homem inocente."
Que nos importa? Retrucaram eles. Isso é problema seu. Então Judas jogou as moedas de prata no templo e saiu e se enforcou. Os principais sacerdotes juntaram as moedas e disseram: não seria certo colocar esse dinheiro no tesouro do templo, pois é dinheiro manchado de sangue. Então resolveram comprar o campo do oleiro e transformá-lo num cemitério para estrangeiros. Por isso, até hoje, ele se chama Campo de Sangue. Cumpriu-se assim a profecia de Jeremias, que diz: tomaram as 30 peças de prata, preço pelo qual ele foi avaliado pelo povo de Israel, e compraram o campo do oleiro, conforme o Senhor ordenou. Agora Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, que lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você disse. No entanto, quando os principais sacerdotes e os líderes do povo fizeram acusações contra ele, Jesus permaneceu calado. Então Pilatos perguntou: você não ouve essas acusações que fazem contra você? Mas, para a surpresa do governador, Jesus nada disse. Salmos 20, versículo de 7 a 10. Agora sei que o Senhor salva seu ungido. Ele responderá de seu santo céu e o livrará com seu grande poder. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Das nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Dá vitória ao teu rei, ó Senhor. Responde ao nosso clamor por socorro. Provérbios, capítulo 10, 25 e 28. As tempestades da vida levam embora o perverso, mas o justo tem alicerce duradouro. Como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos, assim o preguiçoso irrita seus chefes. O temor do Senhor prolonga a vida, mas os dias dos perversos são encurtados. As esperanças dos justos resultam em alegria, as expectativas dos perversos não dão em nada.